Todos nós temos um chamado da vida. Na verdade, na minha compreensão, esse chamado a gente responde a ele muito antes de nascer, né? E aí o fato da gente nascer já é um sim a esse chamado. E mas o que acontece é que a gente deu esse sim a esse chamado e nasceu, né, nessa vida, nesse momento, mas a gente não sabe ou não lembra ou não acessa qual foi esse sim que a gente deu, o que exatamente a gente estava concordando ou acordando quando a gente deu esse sim para esse nascimento nessa nova vida, né? E aí, quando a gente está aqui nessa dimensão, nesse planeta que nos acolhe, né? Quando a gente nasce através dos nossos pais, a gente tem um desafio de recordar, né? Que chamado é esse, de recordar que sim foi esse que nós demos, o que significava esse sim que nós demos. Então, há um, há um desafio ou uma busca, né? Nem sempre é necessário trilhar um processo de autoconhecimento. Às vezes a vida vai nos guiando de uma forma bem harmônica nas suas dinâmicas próprias e vai nos mostrando o caminho, mas muitas vezes é importante buscarmos outros mecanismos, outros meios de autoconhecimento, de nos aprofundarmos. E aí a gente pode recordar uma mensagem muito antiga que muitos de nós aqui no Ocidente tivemos acesso, que é sobre a pergunta, né, na entrada do oráculo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo, né? Na verdade, não uma pergunta, mas uma mensagem, um recado, um lembrete. Então, esse chamado nessa vida, responder a esse chamado, diz respeito a se autoconhecer, se mergulhar em si mesmo, né? E ir buscando sentidos mais profundos de cada passo que nós damos. E aí existem outras sabedorias também antigas, né, como o taoísmo, que fala também sobre esse reconhecimento do caminho da vida, né, e de perceber a si mesmo como o próprio caminho. E, e aí nós viemos falando em outras lives, né, anteriores, a última que fizemos sobre amor próprio, inclusive a gente falou um pouco sobre esse contato com nossa centelha divina, ou com o nosso centro, ou com nossa sabedoria interior. Há várias formas de linguagem para expressar essa parte nossa que está conectada ao todo e que nos guia e que sabe do nosso caminho, do nosso propósito, do nosso percurso, e que muitas vezes é desafiante entrar em contato, né? Porque não sabemos que linguagem essa parte nossa tem, porque não sabemos as diversas outras linguagens e expressões que o nosso ser também emite e que dificulta a nossa percepção dessa linguagem desse centro, né? E então, o processo de autoconhecimento, em os diversos que existem hoje, né, podem nos auxiliar a percebermos, né, como podemos nos conectar com esse nosso centro, com a nossa sabedoria interna. E o chamado da vida, né, como vamos falar um pouco mais hoje, pode ser um, uma cutucada
que a vida pode estar nos dando para a gente ir mergulhar um pouco mais em algumas esferas, em algumas dimensões internas que nós ainda não estamos tão cientes da existência delas. A Isso. Suiane retornou e aí eu vim falando aqui um pouco sobre responder ao chamado, sobre entrar em conexão consigo mesmo, sobre ah, alguns convites antigos que nos permitiam também ir em direção a esse centro. E a Suiane pode falar um pouco também e a gente vai conversando. Isso. Seja bem-vinda, Áurea. E vamos lá. Estava ouvindo o Davi falando, e isso é um convite realmente, né? Que muitas vezes o chamado da vida, muitas vezes é um convite que a gente está se negando a olhar, algo que a gente está se negando a olhar, né? De um ponto um pouco mais profundo. E aí, às vezes a gente olha isso, né? Como se a gente para a gente se realizar na vida, a gente tem que se sacrificar ou a gente tem que se privar de algo, e muito pelo contrário, a gente precisa olhar para essas crenças que nos limitam a nossa ampliação de visão, né? Porque a esse chamado da vida, ele está muito mais além. Ele está ligado exatamente ao que o Davi falou, ao sim que a gente deu, do propósito que a gente veio fazer aqui. E que muitas vezes a gente não sabe o que é. Pode ser uma coisa muito simples, né? E tem algumas pessoas que o propósito da vida é cuidar dos filhos, estar naquela família e fazer com que o seu seio familiar aconteça de uma forma harmônica, né? E isso um propósito bem admirável, tanto quanto um propósito de virar um palestrante e falar para muitas pessoas e levar sua mensagem para muitas pessoas, como outro qualquer. Então, assim, a gente possa olhar para esse movimento, né, que é o chamado da vida, é um movimento dinâmico, que a gente possa olhar para esse movimento dinâmico que é seu, né, que está conectado com você, dentro do que você é hoje e do que você se propõe dentro da sua vida agora. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica em busca de um propósito fora, olhando para as possibilidades das outras pessoas, e a gente não se conecta com o que é nosso, real. Né? Então, esse convite é um convite para a gente olhar para o que é real, seu, e você poder estar naquele lugar assumindo, abrindo mão, né, das crenças que de alguma forma lhe colocam dentro de uma caixinha, dentro de um lugar, como se tivesse que ser de algum lugar, de alguma forma específica, né? E que a gente possa estar percebendo vamos dizer assim, esses limites que inconscientemente, diante das crenças que a gente vive, cultural, de social, né, do lugar onde a gente vive, da estrutura que a gente se inseriu, né, em termos de vida, que possam estar limitando da gente ser o que a gente realmente vibra internamente e deseja ser. Então, o convite hoje é a gente poder dar um mergulho um pouquinho maior nesse olhar para esse local que a gente muitas vezes se põe e se limita, ao invés de ampliar nossa visão. Pegando essa passagem, né, essa fala que a Suiane fez e recordando um pouco a, a live que a gente fez na semana passada, né, sobre Isso. esses aspectos externos, né? Nós Uhum. estamos num momento da sociedade, como eu falei na live passada, que a vida é muito acelerada, né? E que nós temos de dar conta de muitas demandas externas, né? Para nos mantermos vivos, para termos condições financeiras, né? Para estarmos nos locais que a gente acredita que precisa estar, para que a vida possa
fluir conforme a gente entende. E só que também, junto a esse movimento acelerado, né, a gente tem um certo esvaziamento de sentido. E muitas vezes a gente fica perguntando no final do dia assim, tá, mas então o que foi que aconteceu nesse dia? Para que eu fiz tudo isso? Aí ao final de uma semana já desgastado, a gente tenta se recarregar com algumas possibilidades de diversão, de lazer, de descanso, mas aquela falta de sentido do processo que aconteceu nos dias anteriores não se soluciona. E aí a gente tem hoje muitas ofertas de cursos, de palestras, de encontros a respeito do propósito, né? De propósito de vida, qual o nosso propósito, por que estamos aqui, o que devemos fazer. E aí, embora as várias possibilidades de entrar em contato com essa temática sejam muito válidas, em geral, esse propósito ele não vai ser encontrado externamente, não vai ser uma pessoa ou uma cartilha ou uma sistemática que vai conseguir nos nortear a respeito de que propósito é esse. Porque esse propósito ele diz quase que exclusivamente a uma conexão interna, né? Eu me conectar internamente comigo mesmo, e esse é o primeiro passo do propósito para que eu consiga ouvir essa voz interna, para que num segundo passo, a partir da capacidade de ouvir essa voz interna, eu vá me conectando com aquilo que eu vim a fazer, né? Como o Suiane estava falando, seja para mim mesmo, seja para aquelas pessoas que estão muito próximas a mim, da minha família, né, dos meus vizinhos, ou seja para um grupo mais amplo, né, da sociedade ou da humanidade. Exatamente. E esse é um chamado universal, né? Todos nós, de alguma forma, estamos nesse movimento de encontrar esse lugar de maior paz, né? Interna, que faz com que a gente se conecte com esse sim interno, né, Davi? E essa conexão, né, esse encontrar-se com si e essa paz profunda, ela só vai ser encontrada se a gente mergulhar em alguns pontos que não são tão fáceis, né? E um deles que a gente vem trazer hoje é a gente poder olhar em que pontos da nossa vida a gente tem se sentido envergonhado, né? Se existe algum ponto onde e aqui eu não me sinto tão à vontade, eu me sinto um pouco envergonhado de estar vivendo isso, ou de já ter feito isso outras vezes e não conseguir deixar de fazer, e aí vai. Então, assim, onde se você sente que você sente vergonha de si, que ponto é esse? Né? É importante você olhar para isso no sentido de você conseguir se liberar dessa vergonha para que você não vá para um isolamento, porque muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo isso com a gente em alguns pontos sutis, e aí acaba que a gente vai se isolando ainda mais. E aí vem esse sentimento maior que o Davi comentou atrás, que é a gente fazer, e depois ver, olhar para trás e dizer assim, vixe, qual é o sentido disso, né? E aí a gente vai para um lugar e diz assim, isso aqui não sei se está valendo tanta pena. Então pode aí existir um ponto que aí você ainda nem identifica como uma certa vergonha, mas que você está deixando um espaço não tão completo de você mesmo, né? E que você pode olhar para isso, para que você não vá para esse movimento de isolamento, né? E que você consiga se conectar com você de um outro ponto. E você possa dar uma mergulhada nisso. E quando a gente vai mergulhar nisso, a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente abre mão do nosso orgulho, né? Que nós todos, né, seres humanos, temos o danadinho do orgulho, né? Uns mais, outros menos. Em algumas situações ele vem mais à tona, outros não. Mas o orgulho ele está presente em todos nós, né? Então é importante a gente
olhar que nesse movimento da gente perceber isso e se colocar mais aberto a entender em que pontos a gente está se isolando porque a gente tem vergonha do que a gente não está fazendo ou do que a gente não está construindo, vamos dizer assim, né? Que deixa esse vazio e traz esse isolamento. Na hora que a gente vai para um local onde a gente se abre mais, a gente se permite essa entrega maior, a gente vai soltando o orgulho. E aí vai nos dando essa possibilidade de ir para esse ponto de maior paz, né? De maior estar consigo de uma forma mais inteira. E aí, nesse lugar, muitas vezes é mais fácil da gente conseguir se conectar conosco mesmo e entender quais são os próximos passos, né? Porque nem sempre a gente vai saber qual é o futuro, não. A gente vai saber os próximos passos, porque a gente precisa viver no agora, né? Então, se a gente está no agora, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, a gente sabe o que pode acontecer hoje, o que é que eu posso fazer melhor hoje para poder o meu dia hoje ser mais completo. E eu me sentir mais inteiro quando terminar ele. Mas não dá para a gente saber como é que vai ser daqui 10 anos, nem daqui 5 anos, nem daqui 3 anos. Não tem como a gente ter essa noção, né? A gente pode até projetar em planejamento, né? Um planejamento cartesiano, né? Na parte mental e tudo, mas a gente vai estar plantando agora, né? Para poder chegar lá. Mas a gente não sabe qual é o caminho que isso vai ser percorrido para chegar lá. Vão ter altos e baixos e vão ter ajustes nesse meio desse caminho que a gente precisa estar prestando atenção nesse sentir para que a gente possa conduzir de uma forma completa, né? E a gente possa ir se sentindo nessa paz profunda para que a gente possa ir complementando isso que a gente vai fazendo, né? E não viver só no sonho do futuro. Ah, no futuro eu queria estar assim, porque isso pode gerar uma frustração enorme e trazer mais vergonha e mais afastamento de si, né? Então a gente precisa ter calma, muita calma nessa hora, né? Para que a gente possa estar dando esses passos de uma forma mais consciente, mais no agora mesmo. Sim, a partir da fala da Suiane, eu me lembrou alguns pontos que eu acho legal falar, e aí eu vou compartilhar. Eu estou lendo um livro que eu adquiri recentemente que chama Paz é Cada Passo, que é de um mestre zen budista, o Thich Nhat Hanh. Ele é vietnamita e ele basicamente ensina no livro que a gente pode estar em paz em todos os momentos, né? E trazendo essa parte da fala da Suiane, né? A gente vai saber que está conectado com o nosso propósito quando a gente for capaz de sentir essa paz, né? O fato de estar conectado com o nosso centro, né, nos dá acesso a um sentido de paz, né, de calma, de tranquilidade, de que a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é necessário, né? E aí a gente vai tendo, de certa forma, essa medida, né, de que quando é que eu estou ou não estou em contato comigo mesmo e com o que eu estou fazendo na profundidade que eu já posso, né? E aí, um ensinamento que vem do budismo, mas também vem de outras origens, né, como a meditação, né, um recurso que a gente tem como a meditação, é um recurso importante de podermos ter acesso, né, a esses nossos estados internos e percebermos a que dimensões nossas estamos nos conectando, a que dimensões estão se expressando ou estão precisando se expressar, para que a gente vá entrando nesse estado de paz. E aí, a partir de algumas coisas que a Suiane compartilhou agora, a gente pode refletir, fazer uma reflexão de que para algumas pessoas é importante
elas se darem conta também de estados emocionais e não apenas dos pensamentos, né? O que em geral a meditação convencional nos convida a fazer. E aí, quando a gente entra num processo de meditação, muitas vezes a gente pode se deparar com estados emocionais desafiantes, né? E esse estado meditativo, né, a partir do que eu estou falando e do que a Suiane foi falando, ele pode se apresentar em todos os momentos. Então, se eu entro numa sala cheia de pessoas desconhecidas, se eu vou a um espaço aberto cheio de pessoas desconhecidas, eu posso entrar em contato comigo mesmo, focar a atenção no meu corpo e ir percebendo que ali existem várias emoções que estão me distanciando do meu centro, né? E aí, muitas vezes eu preciso, né, olhar para essas emoções para decifrar, para me aprofundar nelas e saber qual a origem que elas têm, para que eu possa estar mais inteiro, né, e conectado com aquilo que eu estou fazendo ou que eu me proponho a fazer, né? E aí isso diz respeito a uma parte do chamado para algumas pessoas. Para Uhum. outras pessoas isso não importa, né? Mas é que a gente está conversando a partir de um trabalho de autoconhecimento que é o PEFOR, que ele nos convida a um mergulho profundo, né? Numa camada densa que são as emoções, né? Ele tem outros convites, ele fala de outras dimensões, de outras esferas, de outros aspectos, mas o aspecto emocional é um dos preponderantes, né? E a partir desse conhecimento das nossas emoções, daquilo que nos habita, daquilo que surge a partir de nós e daquilo que nos afeta, que vem dos outros, né? A gente vai conseguindo perceber se a gente está conectado a esse centro ou se a gente está tendo reações automáticas por falta de conexão com esse centro, né? E aí um dos chamados da vida pode ser trilhar um caminho de autoconhecimento como o PEFORC para acessar a compreensão desses estados emocionais, desses estados psíquicos, né, de algumas das nossas dimensões nesse processo de caminhada nessa vida. Isso. E aí tem uma coisa, né, Davi, que é muito interessante a gente poder olhar qual é o medo real que a gente tem de se conectar e se comprometer totalmente com a vida, né? O que é que faz? A gente já conversou um pouco sobre isso em outras lives, né? Em outros aspectos, né? Quando a gente falou um pouco dessa coisa da gente ser feliz, né? Quanto a gente às vezes boicota para poder a felicidade não chegar completamente, porque a gente não sabe se vai dar conta, né? E o quanto a gente faz isso inconscientemente, né? Então, é importante nesse aspecto também a gente olhar para esse ponto, né? De como é que está essa sua abertura em se comprometer totalmente com a vida, né? De fazer o que é o que o seu corpo pede, né? O que sua alma anseia, né? Como é que é isso para você? O que é que você tem feito quando você sente isso internamente? Né? Você simplesmente esquece porque é mais fácil esquecer e botar de canto, ou você pega aquela pontinha do que você já está vendo do iceberg e começa a trabalhar com ela, né? É muito importante a gente olhar para esse ponto, porque muitas pessoas, né? E aí a gente está aí numa avalanche de dificuldades emocionais, como o Davi está falando, por isso que é tão importante a gente perceber as emoções, né? Vivendo momentos, muitas pessoas vivendo momentos onde estão tendo ansiedade, depressão, né? E as doenças, de uma forma geral, mesmo as mais sutis até as mais complexas, elas vêm para trazer uma reflexão interna, elas vêm já para trazer essa reflexão de o que é que eu estou fazendo comigo, né? Que eu estou gerando essa condição no meu corpo.
O que é que meu corpo está me dizendo agora quando eu fico, quando eu desenvolvo essa doença? Desde uma doença simples, né, como até uma doença mais, vamos dizer assim, mais séria, né, que já envolva vamos dizer assim, um comprometimento maior do corpo. É muito importante olhar para isso, né, entender, interpretar o que é que esse movimento do seu corpo está trazendo para você nesse momento na vida. O que é que fez com que você chegasse ali? E você tentar escutar através da meditação, como o Davi falou, é muito interessante, porque você vai escutar de um outro lugar, né? Que não é a mente, que não é só o pensamento, que não é só a predeterminação das crenças mais, vamos dizer assim, mais superficiais, né? Vai vir algo um pouco mais interno, mais profundo, que pode lhe trazer luz, né, de alguns pontos que você precisa olhar e que você muitas vezes está botando de canto. Então é muito interessante a gente também abrir essa perspectiva de entender o que é que o nosso corpo está trazendo de sinais e que a gente não está querendo enxergar, né? O que é que a gente pode aprender com ele, né? Sentindo no nosso corpo e ouvindo a nossa voz interna, né, Davi? Sim. É bem interessante essa parte que a Suiane falou, né, principalmente a respeito do nosso corpo, né? Porque se a gente está nessa vida, se a gente nasceu nesse momento, né, e nesse momento habitamos um corpo, é porque esse corpo ele tem algo a nos dizer. Se não precisássemos desse corpo, a gente não tinha nascido, né? Então, de alguma forma, nós precisamos desse corpo. E aí, a gente precisa desse corpo para quê? Né? Qual é as capacidades e as qualidades que esse corpo tem e que ele pode nos auxiliar, nos orientar, nos guiar, né? E nesse momento, né, a gente, de certa forma, tirou um pouco a divindade que esse corpo tem, né? Tornou ele, de certa forma, mecânico. Lidamos com ele de forma muito mecânica, principalmente na nossa sociedade ocidental. Mas os conhecimentos e saberes a respeito da sabedoria que esse corpo tem não se perderam e, ao mesmo tempo, nesse momento da nossa história, eles estão retornando com muita força. E nós estamos podendo ter acesso a diferentes saberes que vão nos dizer a que esse corpo veio, né? O que ele pode nos comunicar, qual o papel dele. E aí, no nosso processo de caminhada e de ouvir esse chamado, muitas vezes esse corpo vai dando diversos sinais, né, de que talvez nós precisamos dar uma mudada de trajetória ou acessar uma determinada compreensão. E aí, quando a gente não escuta esses recados, esses comunicados mais sutis, esse corpo encontra uma forma de dar um recado um pouco mais forte, mais intenso. E muitas vezes é uma doença, né? Uma doença mais séria, uma doença mais grave, como uma forma de crise, né? Porque a gente pode ter as crises externas, de conflitos, de perdas, mas a gente pode ter também essa crise interna, que é o nosso corpo dizendo, parou, aqui você precisa ter atenção para algo mais profundo que você não está cuidando. E esse pode ser uma das cutucadas, né, que a vida nos dá para nós acordarmos para um chamado mais profundo. E aí, nesse momento, a gente pode, ou é obrigado, às vezes não é nem que a gente pode, né? A doença nos obriga
a parar aquela aceleração inconsciente que nós estávamos para termos atenção a outras partes, a outras dimensões que nós não estávamos dando, né? E aí a gente, através do processo de adoecimento, esse corpo vai conseguindo nos comunicar, né, e transformar aquilo que precisa ser transformado. E aí, às vezes, a gente dá uma mudança geral na vida, e às vezes a gente faz pequenas mudanças que já estavam ali muito próximas e que nos colocam em outra trajetória, né? E vai nos permitindo nos conectar com o que de fato é relevante e tem sentido para cada um de nós. Uhum. É muito interessante, né, Davi? A gente identificar alguns pontos mesmo. E eu estava relembrando aqui, né, de um lugar que também traz luz quando a gente avalia para que a gente possa encontrar essa resposta, né, do chamado da vida, que é quando a gente tem um desejo, né, a gente fica querendo ou moralizar ou fica no desejo de modificar para se adequar, né, que é essa coisa de se encaixar. Então, assim, tentem observar também em que momentos na sua vida você está se modificando para você se encaixar naquele lugar, né? A gente conversou também isso, acho que na sessão, acho que na semana passada, não foi, Davi? Então, assim, essa é uma identificação onde você consegue melhorar seu amor próprio, né? E também um lugar onde você consegue entender onde você está deixando, né, de ampliar a sua visão para poder você entender o que é que você veio fazer aqui, né? Então é muito interessante a gente entender esses locais onde a gente quer se encaixar de qualquer forma para poder ser bem visto, né, ou ser bonzinho, e onde a gente está moralizando, né, fazendo com que aquilo seja todo certinho dentro das regras para poder a gente ser reconhecido. Então, tentem entender esses pontos, né, para que vocês possam se abrir o orgulho, né, entrar na humildade de se perceber internamente e poder dar esse passo interno. E poder entender realmente por que a gente tem esse medo tão grande de se comprometer com a vida, de se comprometer com o bom. Agradeço muito aí, Geraldinho. Muito bom você estar aqui conosco, né? Você é nosso irmão de caminhada. Eu sou muito grata também por sua participação na nossa vida, na nossa caminhada. Um oi para o Geraldo, que está reivindicando, né, esse nosso comunicação. Um oi para o Júlio, que está aqui interagindo conosco. A Silvia, que Araújo. entrou, passou agora. O Giseudo, né, o Luciano, Maribel, todos os amigos de caminhos, de trajetórias das nossas vidas, que podemos compartilhar, aprender muito. Um oi para o Igor também, para a Luara, para o Léo, várias pessoas que já passaram, alguns que ainda estão aqui conosco. Olha, estamos bem Muito bom felizes. compartilhar. Tem uns pontos, né, que eu vou comentar que a Suiane trouxe, que muitas vezes é desafiante responder a um chamado, né, que a vida está fazendo. Porque sabemos que quando a gente vai mergulhar em si mesmo, a gente pode encontrar uns negócios assim estranhos, né? Uns negócios meio bagunçados e que são dolorosos, né? E que nos trazem, inclusive, muitos sofrimentos. Então, é importante a gente ter um cuidado e um carinho conosco mesmo, reconhecendo, né, o desafio que é de se autoconhecer, buscar ajuda necessária quando for oportuno, se abrir para que a ajuda chegue, porque muitas vezes a ajuda está próxima, mas a gente não está aberto a receber. E
E aí, com as ajudas que a gente pode ter do universo, que a sabedoria divina é muito grande e sempre nos proporciona aquilo que nós precisamos, no momento que nós precisamos, nós podemos ir reconhecendo, né, que alguns desses aspectos da qual a Suiane vem mencionando, né, o orgulho, a vergonha, são defesas que nós temos, né, de uma estrutura que nos assegura uma sobrevivência, né, nessa dimensão, né? E aí nós acreditamos, né, emocionalmente, mentalmente, que nós precisamos estar defendidos da vida, né, defendidos das outras pessoas, defendidos do ambiente externo, porque nós nos sentimos inseguros e ameaçados. E uma parte nossa emocionalmente acredita, né, que se nós nos desapegarmos dessas defesas, nós vamos estar em risco de morte. Então, olhar para essas partes que nos habitam tão dificultosas, muitas vezes vem uma sensação de morte, é uma sensação de morte, e às vezes é um processo de morte, porque uma parte nossa precisa morrer, né? Dentro dos termos que nós temos atualmente, né, a gente pode usar a palavra morrer, mas a gente pode dizer se transformar, transmutar, mutar, evoluir, o que quer que seja, né? Mas algumas partes nossas, né, devido a um processo muito arraigado, elas resistem a essa transformação, a essa transmutação, a essa morte, a essa pequena morte. Então, a gente precisa ter muita compaixão para dar o passo no tamanho que é necessário, né? Com as ajudas que nós podemos contar, para que a gente possa ir fazendo essa transformação, né, da forma mais harmônica que seja necessária, mas às vezes da forma mais intensa, né? Não significa que o fato de ser harmônico vai ser leve e sutil. Às vezes pode ser brutal e Rápido. e rápido, né? Mas nós sempre temos ajuda, né? E se a gente perceber que nós podemos nos abrir em confiança com o universo que nos guia, a gente pode escutar esses pequenos chamados que estão à nossa volta a todo momento, né? Para a gente entender mais a nós mesmos, nos conectarmos mais intensamente aos nossos aspectos internos, a nossa sabedoria interna, para que a gente cumpra nosso propósito, seja ele qual for, e seja o nome que a gente quiser dar, porque essa palavra propósito pode também estar entrando em desgaste e a gente se perder um pouco do sentido mais profundo que ela pode ter, né? Que às vezes a gente pode pensar que o propósito é se encaixar em alguma engrenagem que o sistema econômico está nos oferecendo, mas às vezes pode ser uma outra coisa, como ser dona de casa e cuidar da casa e da família, que não tem nada a ver com entrar dentro do processo econômico propriamente dito, mas de fato seria o nosso propósito, né? Então a gente precisa se abrir para sentir essa paz, como a gente falou na live passada, que já está presente e é possível em todos os momentos. E entender que a indecisão, né, de se entregar nesse movimento é que é mais dolorido, né, Davi? Que o fato de ficar nesse lugar onde a gente fica resistindo e não acolhendo o que vai sendo trazido mesmo aos poucos, né? É que fica dolorido, é que fica difícil, né? E quantos de nós já temos capacidade de ir para uma vida mais fluida? Eu vou ler aqui uma coisa que é muito interessante, a gente poder se projetar ou se imaginar, né, que é possível. Será que é possível a sua vida
você descobrir que é igualmente possível dar de si, de todo o coração, de amar e se entregar sem precisar controlar, ser altruísta, humilde, abandonar o ego, permitir que os outros sejam livres e mesmo assim não ser um perdedor? Como que poderíamos nos imaginar sendo assim? Eu acho que cada um de nós está sendo convidado um pouco disso, não que tudo isso ao mesmo tempo, mas um pouco disso. Todo dia nós somos convidados a viver. E nós resistimos, querendo controlar isso, querendo que seja no formato que a gente foi educado, ou que a gente acha que é certo ou que é errado, e aí lá a gente volta para a dualidade, que a gente também já conversou em algumas lives para trás, né? Assim, como que a gente pode soltar, né? E nessa hora, quando a gente solta, a gente se sente quase que pulando no abismo, né? Sem asa. Não é isso? Muitas vezes a gente pode se ver no abismo, igual aquela charge que tem o cara no abismo agarrado num tronco, né? Morrendo de medo no escuro, e aí quando fica claro ele vê que o chão está bem embaixo. Então, assim, é mais ou menos aí que nós estamos, cada um no seu lugar, né? Então, assim, vamos trazer luz, vamos clarear, né? Em que momento a gente pode viver dessa forma e mesmo assim não ser perdedor, e mesmo assim não se julgar e não ir para a vergonha, né? Do que não foi feito porque não estava na caixinha exatamente onde a gente foi treinado para estar, né? Ter coragem de seguir a vida sem se importar se ela adequa-se ou não às suas expectativas que você traçou. Muitas vezes a gente traça as expectativas dentro do que a gente enxerga hoje. Aí no caminho a gente vai enxergando outras coisas e a gente nem adequa à expectativa. Aí quando chega mais na frente a gente fica se cobrando porque não aconteceu exatamente como a gente queria. Mas a gente não consegue olhar também que durante o caminho a quantidade de coisas aos poucos que a gente foi colhendo e foi aprendendo e foi ampliando a visão. Então que aquela expectativa já ficou meio fora de hora, né? Fora de forma. Então a gente precisava redimensionar ela diante daquela visão nova que a gente tem da vida, diante do que a gente aprendeu. E por que não se olhar dessa forma, né? Sem se colocar diante dos valores externos. Não que a gente precise, com isso, brigar com os valores externos. Não estou dizendo isso. A gente não tem que ir de encontro a esses valores externos, nem criar uma guerra ali, né? Entre assim assado. Não, é o contrário. É deixar que os valores externos sejam, mas que você possa ser e se reger também, né? Diante do que você acredita. E aí assim você ir ficando mais você, né? E aos poucos o mundo vai se acertando no seu passo também. E você vai se acertando no passo do mundo, né? E aí vira uma coisa igual aquele símbolo do infinito, que aí acaba a gente sem saber onde é a ponta, né? Onde é a gente, onde é o mundo, onde é o mundo, onde é a gente. Porque acaba se unindo tudo. Sim. De nada, É, Araújo. Isso faz parte de você. Você só está conseguindo agora identificar de uma forma diferente, né? Mas isso aí estava aí. Medite que você vai entender. é exatamente isso, né? Assim, a gente percebendo as estruturas que ainda estão presentes, sejam as estruturas internas, sejam as estruturas externas, que ainda estão, né, nos impedindo de fluir no fluxo, de seguir no fluxo. E aí a gente vai aos poucos se desapegando dessas estruturas, né, que aqui no Ocidente a gente chama de ego, e, e vai dizendo assim, ok, aqui você não precisa mais estar, né, estruturas que em alguns momentos elas têm uma característica de defesa, né? E aí a gente vai só dizendo assim, ok, aqui eu posso soltar essa parte.
eu posso me abrir para algo que eu não conheço, eu posso seguir um fluxo desconhecido. E aí eu posso perceber que em um determinado momento já não é mais necessário planejar, porque a vida vai trazendo a cada momento aquilo que é necessário. E eu vou me dando conta com o que eu preciso me conectar e com o que eu não preciso me conectar. E isso não exclui ter planos, né? Mas Hum, que esses planos eles possam estar também abertos a modificações, porque às vezes a gente pensa uma coisa e quando a gente chega lá naquele momento as circunstâncias são completamente diferentes. E aí eu vou tentar manter, né, aquela estrutura que eu tinha planejado, ou eu me abro para perceber o que existe na realidade daquele momento e fazer a limonada com os limões que estão presentes, né? Ou não, é ficar isso. querendo fazer um suco de maracujá, sendo que o maracujá não está lá. E aí a gente vai percebendo o que é possível, né, quando é possível, seguindo no momento presente, no aqui e agora. O convite hoje que eu quero fazer é que vocês se desafiem. Se desafiem a estar nesse lugar de se permitir amar e se entregar, né? Naquele momento onde você decidir fazer isso, decidir se entregar de todo o coração, né? De fazer a entrega de coração real, sem medir e contar, sem criar expectativa do que é que vai ser ou será. E entender e se dar espaço para ver como é que vai vir o depois, né? Perceber isso, como é que isso acontece. Esse é o grande convite, para que a gente possa estar se permitindo ir um pouquinho além do que o que a gente tem feito no dia a dia da gente.